10 para as 10, voltamos com o Liberdade de Opinião. Já estamos com Boris Casoy aqui em nossa tela para te contar o próximo assunto. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu o crime de prevaricação. Crime no caso da negociação da compra da vacina Covaxin contra a Covid-19. Em um relatório final enviado ao Supremo, a Polícia Federal argumentou que não era função de Bolsonaro a prática de ato de ofício de comunicação de irregularidades. A investigação partiu de acusações feitas pelo deputado federal Luiz Miranda, junto com seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Os dois prestaram depoimento à CPI da pandemia. Você acompanhou isso conosco aqui na CNN. Ambos falaram que relataram ao presidente pressões atípicas que Luiz Ricardo estaria sofrendo para que desse andamento ao processo de compra do imunizante. Boris Casoy, como a conclusão dessa investigação pela Polícia Federal pode, de alguma maneira, refletir no governo e até em atitudes, não é, do presidente daqui para frente? Pelo jeito, pelo correr da carruagem, Elisa, esse processo vai ser arquivado. E por quê? Primeiro, não existem provas materiais da conversa, não existe uma gravação, pelo menos é o que se sabe, do que exatamente teria sido essa conversa. O presidente confirma que ela aconteceu, a gente não sabe exatamente os termos, e que ele tomou providências acionando o seu ministro da Saúde. Mas ele deveria ter acionado o ministro através de um documento e não o fez. Então, a saída que a Polícia Federal dá para o presidente, saída supostamente jurídica, é que o crime de prevaricação não pode recair sobre o presidente da República, só sobre funcionário público e Bolsonaro não é funcionário público. Há advogados e até juristas importantes que acham que, ao contrário, Bolsonaro é o primeiro funcionário público, mais importante funcionário público, e o crime de prevaricação ele pode ser, cair no crime de prevaricação. Agora, essa história da Covaxin, né, é uma história absolutamente estranha. Tinha um PM da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um padre, um pastor que tinha uma entidade, a Covaxin negava a compra, os documentos eram falsificados. Tem uma série de fatores muito estranhos e que tornam essa história absolutamente inverossímil, até como crime impossível. Até como crime impossível, porque não ia acontecer nada. As coisas estavam se desenrolando como se fosse uma comédia, uma coisa absolutamente doentia. A CPI serviu para muita coisa, mostrou as entranhas das compras, o que acontece nos ministérios, deu uma boa ideia, mas não cumpriu todas as suas tarefas. Por exemplo, não ouviu e não tocou nos governadores de estado. Dizem que havia problemas políticos para tocar nos governadores de estado, onde verdadeiramente aconteceram os dramas sanitários e os grandes roubos na compra de aparelhos, etc, etc. Aí ninguém tocou nos governadores, nem ninguém falou nada. A ideia, a impressão que eu tinha era de que se tentava, de alguma maneira, envolver o próprio presidente nesse crime,
como se o presidente tivesse interesse na compra das vacinas, como se ele estivesse recebendo alguma propina, o que não se comprovou nem nada. Agora, eu tenho saudades daquelas manhãs e daquelas tardes que a gente ficava assistindo a CPI e tinha grandes acontecimentos, às vezes parecia um jogo de futebol, grita daqui, grita dali, prende, desmaia. O que aconteceu até agora, ninguém foi punido, muito menos os governadores, e a televisão perdeu uma grande audiência matinal e à tarde. É preciso divertir o povo. Então, uma CPI dessa é muito interessante para isso. A televisão ganhou alguns degraus de audiência por ocasião dessa CPI. Os governadores não foram punidos, nem nada, nem ninguém. E tudo acabou em pizza. É isso, Elisa.